Olá, povo de Axé. Eu me chamo Priscila, minha digina é Mazaqueci. Eu sou a dirigente do terreiro de Umbanda Vó Francisca das Almas e Pai João das Mirongas, em funcionamento aqui em Portugal, onde eu moro nesse momento. Sou iniciada no Candomblé de Nação Angola, filha do Tata Inguessi de Insumbo, neta do pai Mirim do Oxum, bisneta de pai Manuel Rufino, tataraneta de pai Miguel Arcanjo. Minha raiz é a Tomi Bocum. A casa de meu pai, o Abaçá Insumbo Kikongo, está localizado em Lusiânia, uma cidade de Goiás que fica na região do entorno de Brasília, em torno do Distrito Federal. Eu sou de Brasília. E vim aqui a convite do generoso, do acolhedor Pai Oganja Sanam, conversar um pouco com vocês, meus pais, minhas mães, meus irmãos e minhas irmãs, sobre um livro que eu publiquei recentemente sobre a nossa liberdade de fé, tão violentada, tão atacada, como todos nós sabemos. Eu quero agradecer muito ao Pai, ao Oganja Sanam, por esse espaço. Eu quero agradecer muito a todo o pessoal do Falando de Axé, a todo o pessoal do grupo de estudos Braulio Goffman, com quem eu aprendo já há muitos anos e continuo aprendendo. Vocês fazem um trabalho fantástico de recolhimento e de preservação das nossas memórias. E tanto admiro, tanto aprendo que o grupo de estudos Braulio Goffman consta na bibliografia do meu livro. Bom, o livro se chama A Religiosidade Negra em uma Sociedade Estruturalmente Racista, a Liberdade de Fé dos Povos Tradicionais de Terreiro, e é um livro construído durante o meu mestrado. Eu sou advogada, sou mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra e durante a minha pesquisa de mestrado eu investiguei as questões históricas, sociológicas e jurídicas que envolvem a nossa liberdade de fé, a liberdade de fé dos povos de terreiro, e que envolvem o nosso livre exercício de culto. Do ponto de vista histórico, é preciso que a gente lembre do nosso processo de colonização. Nós temos um processo de colonização que criou esse conceito de raças que nós conhecemos hoje. As raças, como nós conhecemos hoje, foi criada durante o processo de colonização da América, e vamos falar aqui especialmente do processo de colonização do Brasil. E criou também a hierarquia entre essas raças. A nossa sociedade, o nosso país, ele foi criado sobre essa base de uma hierarquia racial, aonde, desde o primeiro dia, os brancos ocupam um lugar de mando, de comando, de privilégio, de dominação, e os negros e os povos indígenas um lugar de dominados, de subjugação, de subalternização. O que acontece quando a gente formula dentro desse país essa hierarquia entre as raças? Porque nós, durante todo o período escravocrata, tivemos quem comprava e quem era vendido, quem dominava e quem ocupava o lugar de servidão. A nossa sociedade foi construída em cima dessa estrutura social que colocava cada raça, cada indivíduo num lugar da sociedade de acordo com a sua raça.
O nosso processo colonizador aconteceu dessa maneira. Cada pessoa da sociedade era alocada de acordo com a sua raça. E isso durou quase 400 anos, de maneira oficial. Então, nós temos o início da nossa colonização em 1500, a Lei Áurea com a abolição da escravatura em 1888, são quase 400 anos dessa formulação social. Depois desse processo de abolição que nós vivemos, que foi um processo muito limitado e sem qualquer espécie de ressarcimento, aquela população que estava sendo posta em liberdade, sem escolas para crianças negras, sem distribuição de terras ou de locais de trabalho para os homens e mulheres que estavam sendo libertos. As poucas menções a ressarcimentos que nós temos nas legislações que cuidaram da abolição, porque nós tivemos algumas legislações até chegar na Lei Áurea. Nós tivemos, por exemplo, a proibição do tráfico negreiro, nós tivemos a Lei do Ventre Livre, nós tivemos a Lei dos Sexagenários, e dentro dessas normas, os poucos itens que tratavam de algum ressarcimento, falava de um ressarcimento que o escravizado deveria pagar ao seu senhor por conta da sua alforria, em virtude da sua alforria. Então foi um processo de abolição que não contribuiu em nada, em absolutamente nada. A Lei Áurea possui 2 artigos. É um processo de abolição que não contribuiu em absolutamente nada para mudar esse quadro social, para mudar essa estrutura social, onde as raças tinham lugares pré-determinados, tanto de mando e de privilégios e de domínio, quanto de servidão. Inclusive, o grande Abdias Nascimento diz no seu livro O Genocídio do Povo Negro, que o genocídio do negro brasileiro, está aqui comigo, o genocídio do negro brasileiro, ele diz que o nosso processo abolicionista foi um processo de assassinato em massa, porque se colocou à própria sorte uma população imensa, uma parcela imensa da sociedade brasileira, que já passava por gerações de escravização, sem qualquer política pública, sem qualquer política do Estado que ajudasse essas pessoas na sua reconstrução de vida, na sua reconstrução nessa passagem de servo, de escravo para um cidadão brasileiro. Então nós passamos por um processo abolicionista que, na verdade, ao invés de tornar menos desigual a nossa sociedade, talvez tenha contribuído para aprofundar ainda mais essa desigualdade. Nós tivemos durante todo o processo de escravização teorias teológicas e filosóficas para justificar o direito de comprar e de vender seres humanos. Nós tivemos séculos de teorias construídas para justificar por que alguns seres humanos poderiam ser vendidos ou não. E eram teorias que tratavam de uma inferioridade, que defendiam uma inferioridade natural do homem e da mulher negros. Eram teorias que defendiam uma superioridade natural do homem e da mulher brancos. E com a abolição, e também com a forma como a abolição se deu, era muito generalizada a ideia
de que um país com uma população tão grande de mestiços e de homens e mulheres negros não poderia se desenvolver de maneira satisfatória. Esse não era um pensamento só do Brasil, era um pensamento do mundo ocidental. E o mundo ocidental, incluindo o Brasil, começou a construir práticas para o branqueamento da população. Vamos falar especificamente do Brasil. O Brasil ele criou políticas públicas oficiais de embranquecimento, porque a partir do momento em que aquela população negra não serviria mais para a exploração da mão de obra gratuita, a partir do momento em que aquela população negra não serviria mais como um instrumento, como uma propriedade ou como um bem de consumo, era necessário tirar do Brasil todos os símbolos físicos e culturais do que significa ser um homem e uma mulher negros. Porque quando nós falamos em uma raça, pertencer a uma raça não é somente ter características físicas determinadas, uma cor de pele determinada. Pertencer a uma raça significa trazer consigo uma cultura, uma língua, uma música, uma dança, uma comida, uma roupa, uma forma de ver o mundo, uma forma de se comportar no mundo. Significa trazer com você divindades, religiosidades. Com essa hierarquia criada entre as raças, onde uma estava sobreposta à outra, os saberes, os conhecimentos, as culturas e as vivências espirituais dessas raças também foram hierarquizadas. Portanto, tudo que era considerado bom, belo, apropriado, legítimo, era o conhecimento, o saber do homem branco. E ao mesmo tempo, do outro lado, tudo que era considerado ruim, feio, primitivo, era aquilo que era oferecido pelos saberes, pelos conhecimentos e pelas culturas dos povos negros que chegaram ao Brasil. Então o Brasil ele lutou durante bastante tempo, após a abolição, para que as marcas dos povos negros fossem banidas da população brasileira e para que as marcas dos povos europeus que aqui chegaram fossem acentuadas e fortalecidas. Foram políticas públicas, como eu disse há pouco tempo, de embranquecimento do país. No caso das tentativas para o embranquecimento físico, a gente pode falar das políticas de imigração. Em 1890, 2 anos após a abolição, o Brasil publicou o Decreto 528, de 28 de junho de 1890. O artigo 1º do Decreto 528 de 1890, um decreto que tratava da imigração, dizia: é inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal em seu país de origem, excetuados os indígenas da Ásia ou da África, os quais somente poderão ser admitidos no Brasil com autorização do Congresso Nacional. Então, 2 anos após a abolição, nós assinamos, nós publicamos um decreto que abria os portos do Brasil para imigrantes, exceto os provenientes da Ásia ou da África. Ok, a gente pode pensar, mas ali estávamos muito próximos do pós-abolição, toda aquela questão que conhecemos, mas em 1945
Em 1945, o Brasil cria, assina e publica um outro decreto com o mesmo teor e um pouco mais claro na sua intenção. É o Decreto-Lei número 7967, de 18 de setembro de 1945, que diz, no seu artigo 2º, atender-se-á, na admissão de imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver na população brasileira as suas características de ascendência europeia. A necessidade de preservar e desenvolver na composição, essa é a letra do artigo, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Política oficial de Estado para o embranquecimento físico do Brasil. E quando a gente fala no embranquecimento cultural, né? Lembra que nós falamos que pertencer a uma raça é carregar consigo uma cultura, não apenas características físicas? O Código Penal de 1890 criminalizou todas as faces do que significava ser um homem e ser uma mulher negros no Brasil. O samba foi perseguido e a capoeira tem um capítulo próprio no Código Penal de 1890, o capítulo 13. O título do capítulo 13 do Código Penal de 1890 é Dos Vadios e da Capoeiragem. E aqui nós temos dois problemas muito graves. Primeiro, é claro, a criminalização da capoeira como a criminalização de uma cultura que se quer banir do país. E segundo, a criminalização da vadiagem dentro de um país que colocou em liberdade uma parcela imensa da sua população sem oferecer qualquer condição de sobrevivência, de trabalho, ou de qualquer espécie de ressarcimento para alterar a sua condição social, para trazer essa população à sua condição de cidadã. E também a nossa religiosidade foi criminalizada pelo Código de 1890. O artigo 157 do Código Penal de 1890 dizia: praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Primeiro, que o Código Penal de 1890, ou seja, o legislador de 1890, ele partiu do princípio de que a nossa forma de viver a espiritualidade, de que a nossa prática de fé era necessariamente voltada para o mal, o malefício, a exploração, a subjugação do outro. Esse artigo 157 é muito claro, no sentido de dizer que entendemos que a fé de terreiro, ela necessariamente é exercida com algum objetivo de má fé, né? E nós temos aí o acervo Magia Negra, o que provavelmente é o maior acervo de arte sacra afro-brasileira de que temos notícia, que até o ano passado, até o ano de 2020, se encontrava no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
e que só em virtude da luta do movimento Liberte Nosso Sagrado, liderado por Mãe Meninazinha de Oxum, é que nós tivemos a retirada do nosso acervo, dos nossos bens sagrados apreendidos pela polícia nas suas invasões aos terreiros. Só no passado nós tivemos a retirada desse acervo para o Museu da República do Rio de Janeiro. Esse acervo é a prova atual, palpável, material que nós temos sobre a criminalização da nossa religiosidade. E quando eu falo nossa religiosidade no singular, eu digo isso porque nós somos uma unidade aos olhos do intolerante. O Dr. Edio Silva Júnior, nosso grande advogado, defensor dos nossos direitos fundamentais, o Dr. Edio Silva Júnior nos lembra sempre que nós somos uma única coisa diante dos olhos do intolerante. Quando o intolerante joga uma pedra no seu portão, ele não sabe se o seu terreiro é de candomblé, umbanda, quimbanda, Omolocô, tambor de mina, jurema, quimbanda. Ele te chama de macumbeiro. E nós sabemos que ser macumbeiro é divinal, é alegre, é força, é axé, mas na boca do intolerante essa palavra vem de uma forma pejorativa, carregada de muito preconceito, e aos olhos do intolerante nós somos um só, uma única forma de viver a religião e a espiritualidade. Então as nossas diferenças de canto, de roupas, de comidas, de rituais, de denominações, as nossas nações, as nossas raízes, nada disso deve nos separar na nossa luta. Somos atacados como um. Nós devemos nos defender como uma unidade de filhos de divindades que foram trazidas para nós por meio dos navios negreiros, como filhos dessas divindades, orixás, inquices, voduns, é que nós temos que estar atentos e em posição de batalha, porque a perseguição que sofríamos em 1500, em 1600, em 1700, em 1800, em 1900, sofremos hoje nos anos 2000. O que muda é o algoz. O que muda é o algoz. Hoje nós temos a demonização contundente, constante das nossas divindades por uma parcela das igrejas evangélicas do Brasil. Toda essa intolerância que nós sofremos nos traz problemas graves no dia a dia. Agressões físicas, agressões verbais, depredações dos nossos templos, depredações dos nossos bens sagrados, mas também nos traz problemas institucionais. Há deputados formulando projetos de lei para proibir os nossos mais sagrados rituais. Há magistrados dentro do poder judiciário com uma mente ainda muito colonizada, que percebe a nossa religião como uma religião inferior, que percebe a nossa forma de vivenciar o divino de uma forma inferior. Há órgãos públicos que nos negam direitos, mesmo que estejamos em um país laico, mesmo que a nossa liberdade de fé seja um direito
constitucional, inclusive garantido por tratados internacionais assinados pelo Brasil. Então nós temos problemas no âmbito, por exemplo, do casamento religioso com efeitos civis, uma coisa que está melhorando, mas ainda temos esse problema. Nós podemos, no Brasil, nos casar tanto no civil quanto no religioso e levar o casamento religioso para a concessão de efeitos civis no cartório. E em muitos cartórios o que os casais ouvem mas não é uma religião. Quer dizer, concedem efeitos civis a casamentos realizados dentro de igrejas e não o fazem no casamento religioso que acontece dentro dos terreiros. O que cabe a nós fazer nesse caso? Buscar o Poder Judiciário, porque é um direito que nós temos de sermos tratados em nossos sacramentos, em nossos rituais, da mesma forma que qualquer outra denominação religiosa. A questão dos rituais fúnebres. Nós vemos aí o tempo todo dirigentes de cemitérios coibindo manifestações afro-religiosas. Nós vemos aí o tempo todo familiares de outras religiões impedindo que os seus falecidos, que passaram uma vida inteira dentro de um terreiro, sejam sepultados de acordo com as tradições do terreiro. Nós temos aí a questão do ensino religioso confessional nas escolas públicas, que foi recentemente julgado pelo STF, e o STF entendeu, por uma diferença muito pequena de votos, acho que foi um voto de diferença, 5-6, são 11 ministros, mas o STF entendeu que não há problema no ensino religioso confessional ou interconfessional nas escolas públicas. Mesmo a gente sabendo que as escolas públicas hoje no Brasil são palcos de conflitos religiosos. Porque se os conflitos religiosos acontecem na comunidade, eles não vão deixar de entrar nas escolas. As nossas crianças de terreiro sofrem bullying, as nossas crianças de terreiro precisam ver professores abrindo a Bíblia antes do início de uma aula. As nossas crianças de terreiro são impedidas de entrar com contregum e guia em sala de aula. Escolas públicas. Nós temos também a questão da imolação, do sacrifício religioso dos animais. Há muitos projetos de lei que visam, ainda em trâmite no Congresso Nacional, que visam impedir, proibir o sacrifício religioso de animais que nós praticamos nos terreiros. O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo das carnes halal e kosher, que são carnes abatidas de acordo com preceitos religiosos islâmicos e judeus. No STF aconteceu o julgamento do sacrifício religioso de animais. O nosso advogado, nosso grande advogado, Dr. Edio Silva Júnior, nos garantiu, junto com outros combatentes jurídicos, nos garantiu o direito ao livre exercício de culto, e o STF julgou que é constitucional, o STF julgou que é inconstitucional qualquer norma que vise proibir o nosso direito do sacrifício religioso de animais. Quer dizer, se nós abatemos, a nossa indústria alimentícia recebe milhões abatendo animais, de acordo com preceitos religiosos islâmicos e judeus, mas o nosso abate religioso queriam proibir. Nós temos aí a questão dos discursos de ódio propagados por meio dos canais de televisão, por meio dos canais de rádio, que são concessões públicas. Canal de televisão, canal de rádio são concessões públicas. E muitos
Muitos canais de rádio e televisão no Brasil pertencem hoje ou estão concedidos hoje a igrejas e a pastores que constantemente, sem o menor constrangimento, promove discursos de ódio contra a nossa religião, que ao final, na rua, se transformam naquela pedrada que nossas crianças levam, se transformam naquele xingamento que nós ouvimos, se transformam na depredação dos nossos templos. Então nós temos questões gravíssimas hoje envolvendo a nossa liberdade de fé e o nosso livre exercício de culto. Agora, por mais que algumas autoridades religiosas queiram fazer parecer, não é uma guerra do bem contra o mal, não é uma guerra de Deus contra o diabo, não é uma guerra santa, é racismo. É isso que precisamos entender e propagar. Nossa religião é uma das expressões mais importantes da cultura negra construída no Brasil. A nossa religião possui uma natureza étnico-racial. As nossas divindades foram trazidas dentro de navios negreiros. As nossas comunidades religiosas nasceram da reconstrução das famílias que os nossos ancestrais perderam durante a travessia. Então, nós temos a obrigação ancestral de sermos antirracistas. Meus pais, minhas mães, meus irmãos, minhas irmãs. Nós que somos de terreiro, temos uma obrigação ancestral de sermos antirracistas. Além disso, a defesa da nossa liberdade de fé passa necessariamente pelo combate ao racismo. É sobre isso que eu trato na minha obra. Esse é o tema de pesquisa da minha vida, esse é o tema de pesquisa da minha vida acadêmica, da minha vida como sacerdote, da minha vida como filha de santo. Essa é a minha defesa, essa é a minha luta. Eu parto do terreiro para realizar essas conversas, para realizar essas discussões. O livro A Religiosidade Negra em uma Sociedade Estruturalmente Racista, a Liberdade de Fé dos Povos Tradicionais de Terreiro, está disponível na Amazon, está disponível no site da editora Dialética. Não sei, provavelmente o pessoal do Falando Axé coloque aqui embaixo na descrição, mas quero deixar também o meu contato no Instagram. Por favor, estou à disposição para continuar conversando, para continuar dialogando, para fortalecer, porque é isso que eu venho fazer aqui, contribuir, auxiliar, nada mais do que isso, para que nós estejamos sempre mais fortalecidos e unidos na nossa luta. Nós temos muitas armas e vamos usá-las, as armas jurídicas e as armas do conhecimento sobre todo o processo histórico que gera a intolerância, o preconceito e a violência física e verbal que nós sofremos, seja nas ruas, seja nos órgãos que deveriam garantir os nossos direitos fundamentais. Muito axé. Peço novamente a bênção dos meus ancestrais,
a bênção dos meus inquices, dos meus jinquice, dos meus orixás. Salve a força do povo de terreiro.